Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. Aqui em São Paulo, um calor imenso e os nossos imensos desafios. Essa semana eu dei muita risada para variar, eu sempre comento que eu dou uma risada com as conversas do meu irmão caçula e os amigos dele. E aqui em São Paulo nós estamos assim, né? Segundo eles. Nós estamos numa situação muito difícil, porque se nós não tivermos água, nós morremos de sede. E com a chuva nós corremos risco de morrer alagado. Então essa é a nossa situação aqui em São Paulo, e haja saúde mental para lidar com essas situações. E exatamente porque nós estamos no janeiro branco aqui no Brasil, que é o mês da saúde mental, eu li um artigo, li uma postagem da doutora Silvia, que eu quero que ela me permita que eu faça alguns desses comentários, porque ela vai tratar dessas questões, e eu achei super importante algumas breves considerações que ela fez, né, sobre o nosso tema de hoje. Então, vou começar. A psicoterapia individual é um espaço seguro, confidencial e acolhedor para falar sobre sentimentos, pensamentos, comportamentos e experiências de vida. Serve para ajudar a melhorar ou tratar ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima e insegurança, dificuldades nos relacionamentos, lutos, perdas e mudanças importantes, questões emocionais relacionadas ao trabalho ou estudos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, traumas e experiências dolorosas, dificuldades em tomar decisões ou lidar com emoções. E aí eu colocaria o burnout, o bore-out, que aqui em São Paulo a gente sofre muito. Os principais benefícios são autoconhecimento, maior compreensão dos pensamentos, emoções e padrões de comportamento, regulação emocional ou aprender a lidar melhor com sentimentos difíceis, melhoria da saúde mental, redução de sintomas de ansiedade, depressão e estresse. E ainda, fortalecimento da autoestima e da confiança, melhoria nos relacionamentos interpessoais, desenvolvimento de estratégia para enfrentar desafios do dia a dia, promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Eu me recordo que tempos atrás, dentro das conversas, nós tivemos uma conversa importante com o chefe da Silvia, né, na ocasião, nós falamos sobre a resistência que as pessoas têm a usufruir de todos esses benefícios que foram colocados aqui e que a Silvia vai trazer a experiência dela do dia a dia. Então, Silvia, por que apesar de todos os problemas de saúde mental que nós temos e que estão afetando a nossa saúde, nós ainda temos essa dificuldade de assimilar essa questão, com campanhas como aqui no Brasil, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio e tantas outras campanhas aí. E eu queria que você falasse um pouco, inclusive do título que você colocou, né? Para quê e para quem? Olá, boa noite a todos, boa noite uma vez mais, Soira. Sim, é verdade, mas permite-me começar já por discordar de ti, porque eu acho que não é propriamente, apesar de todas as campanhas que ainda há tanta resistência, eu acho que as campanhas têm surtido bastante efeito. Eu acho que há efetivamente uma melhoria, não sei se só pelas campanhas, mas penso que também tenha ajudado. Acho que, sobretudo, houve um grande mal que foi para melhor, que foi efetivamente a pandemia. Já falámos aqui algumas vezes do impacto gigante que teve a pandemia na assunção do bem-estar psicológico, na importância que tem efetivamente a saúde psicológica. Acho que há quase um antes e um depois, não é? E depois, ou neste caso que começou obviamente durante, mas depois realmente percebeu-se que não chega a estar bem fisicamente. É mesmo muito importante que nós estejamos bem psicologicamente, e obviamente tanto na parte física como na parte emocional ou na parte psicológica, e existirão com certeza aspectos que não dependem exclusivamente de nós, tem a ver também com a nossa predisposição genética, por exemplo, do nosso enquadramento, de onde nós crescemos, mas depois existe obviamente uma componente que dependerá efetivamente de nós
e que a partir de determinada altura somos nós que temos que trabalhar o nosso autocuidado. Nós falamos aqui muitas e muitas vezes na necessidade da autorreflexão, de nós olharmos para nós próprios para tentarmos percebermos e termos efetivamente a humildade de perceber se estamos a ser capazes sozinhos de gerir a nossa vida e se temos efetivamente todas as ferramentas que necessitamos para conseguir fazê-lo, porque parece-me que é quase uma impossibilidade para qualquer um dos seres humanos nós conseguirmos atravessar e passar a nossa vida sabendo todas as respostas para todas as perguntas. Eu acho que isso não acontecerá com ninguém e vou começar já por responder a uma das perguntas que eu coloco no título do nosso programa de hoje, que é para quem. A minha resposta é para todas as pessoas, porque efetivamente em algum momento da nossa vida nós percebemos que não estamos a ser capazes de lidar com aquilo que está a acontecer e não há nada de mal nisso. Depois a psicoterapia tem outra parte que infelizmente ainda não é tão utilizada, que tem sobretudo a ver com o desenvolvimento pessoal, não é? Nós não precisamos de maneira nenhuma de estar com um problema, de estarmos doentes para iniciarmos o nosso processo psicoterapêutico. Seria muito bom que as novas gerações realmente começassem a fazer psicoterapia antes de necessitarem, porque a psicoterapia tem realmente, pelo menos, tem muitas vertentes, mas tem pelo menos essas duas vertentes, que são a preventiva e a curativa, e também, talvez por uma questão financeira, é sobretudo utilizada num processo curativo. Recorre-se efetivamente, em último caso, quando já estamos muitas vezes numa situação limite e que é quase como obrigatório termos que olhar para o óbvio, para o evidente, e aí sim recorre-se então à psicoterapia. Se houvesse essa possibilidade e se não fosse também uma carga tão grande em termos financeiros, penso que tudo seria melhor, porque antes que se chegasse a uma situação de doença ou pelo menos de desconforto, de perturbação, nós conseguiríamos ir buscar ferramentas que nos pudessem ajudar, e essas ferramentas nós vamos buscar através do autoconhecimento, nós percebendo, eu costumo dizer isto muitas e muitas vezes em sessão, nós temos características, defeitos ou qualidades são os outros que atribuem, não é? Cada um de nós tem características e algumas das nossas características muitas vezes prejudicam-nos mais do que aquilo que nos ajudam, e é por isso é que nós precisamos de perceber de que maneira que nós podemos usar aquilo que nós temos dentro de nós em nosso benefício, obviamente sem prejudicar os outros, mas em nosso benefício, não é? Porque imagina uma pessoa que é muito boazinha, isso deixa de ser uma característica positiva para passar a ser negativa, se isso prejudica mais a pessoa do que aquilo que a ajuda. E, portanto, nós não podemos propriamente falar em características positivas ou negativas, mas sim características que prejudicam ou beneficiam a própria pessoa. E é na psicoterapia, no encontro consigo próprio, num espaço obviamente isento, em que as pessoas estão em contacto com alguém de confiança, em quem percebem e têm a certeza que não vai extravasar, não vai sair para outras pessoas, que os segredos, até algumas situações, pensamentos até dos quais se envergonham, vão ficar ali, vão ser compreendidos, vão ser ouvidos e não vão sair dali, ninguém vai descobrir o que é que se passa com elas. E, portanto, é nesse espaço profissional em que nós não estamos ali como ombro amigo, e desengane-se quem pense que nós somos amigos dos nossos pacientes, nós somos técnicos, nós estudamos muito para ali estar e para poder devolver aquilo que as pessoas precisam, porque é isso que nós estamos lá a fazer, não é? É tentar perceber não o que as pessoas dizem, mas o que é que significa aquilo que as pessoas dizem, de onde é que vem aquilo, não é? De onde é que vem aquele medo, de onde é que vem aquela angústia, de onde é que vem aquela atitude,
para que possamos transmitir à pessoa a melhor forma de lidar com elas próprias. Soeira. Bom, Silvia, eu me recordo quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu entrei com 17 anos na faculdade, né? E eu estava numa fase ali que eu queria ler, eu sempre li muitas biografias, enfim, mas de personagens da história, mas eu entrei numa fase que eu queria ler as biografias dos grandes líderes, né, de empresários, enfim. E eu lembro que eu comprei uma biografia do Lee Iacocca, que foi presidente da Ford e da Chrysler, né? E o que me chamou muito a atenção, olha, veja, isso me marcou de tal forma, eu tenho 54 anos, eu não esqueço dessa frase, que eu acho que está até no encarte do livro. Isso me chamou muito a atenção. Ele fala assim, que não foi o curso de engenharia, os MBAs em administração, doutorados, enfim, que ele fez, que o ajudaram a sobreviver no meio corporativo. Ele falou, foi o que eu aprendi sobre psicologia, porque nesse meio há muitos loucos. Isso foi uma frase que me chamou a atenção lá atrás, meu pai sempre falava também dessa questão do ser humano, né, como um ser principalmente mental, essa é a verdade, e nós temos aí até algumas associações, vamos dizer assim, de pessoas, né, para não entrar em alguns méritos, que eles acreditam nesse contexto de que o universo é mental. Né? Eu acredito que o universo ele é uma série de coisas, nós é que temos um universo mental, não o universo como um todo, o universo cósmico em si, como sendo mental. Mas existe até uma crença dentre os antigos filósofos e tal, enfim, desse contexto da mente, né? Tem aquele ditado que meu pai sempre dizia, mente pura, corpo são, coração tenro. Então, quer dizer, a mente sempre está presente em tudo. E aí, quando você falou de perguntas, eu queria aproveitar, Silvia, e eu queria trazer o Carl Jung, que eu sempre erro para falar o nome dele, espero ter acertado a pronúncia. Eu acompanho um pouco assim do que são os trabalhos dele, até porque ele tem a questão dos arquétipos e eu gosto um pouco desse contexto. E eu pesquisando tempos atrás, eu achei 5 perguntas que era o que ele costumava fazer para os pacientes dele. E eu queria que você, Silvia, eu queria colocar cada uma dessas 5 perguntas e queria que você me dissesse o que isso significa, quando um profissional da psicologia ele faz esse tipo de pergunta, porque podem ter outros formatos, mas na essência eu imagino que seja igual. O que vocês estão buscando identificar ali e quais são os problemas que a gente tem que ter, quais são os problemas que nós temos com esses pontos, né? Então, eu quero começar com a primeira pergunta. Em que parte da sua vida você está interpretando um papel todos os dias? Que aí eu acho que isso... Eu penso que isso seja uma das principais causas de sofrimento que nós temos, principalmente nessa questão de redes sociais, enfim, muita gente interpretando papéis, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho disso, né? O que você, enquanto profissional, óbvio que não necessariamente como o Carl Jung perguntaria aqui, né? Mas, assim, em que parte da sua vida você está interpretando um papel todos os dias? Qual a importância disso? Olha, Sara, e sim, é melhor ir respondendo pergunta a pergunta. Infelizmente, às vezes, essa representação de papel vem desde muito cedo, desde pequeninos, inclusivamente, desde crianças. Imagina, quando eu digo publicamente, digo aqui nos programas, ou digo em sessão que ainda bem que uma criança faz birra, significa que ela está a expressar-se e que ela se sente de alguma forma, claro que não tem noção disso, mas sente que tem espaço e que as pessoas que estão à volta dela, as suas pessoas supervisantes, que à partida são os pais,
lhe dão espaço para ela se expressar, não é? Ela está a manifestar aquilo que ela efetivamente sente, ela não precisa de fingir que é alguém que ela não é na realidade, não é? E começa logo por aí. Depois, claro que a vida vai sendo cada vez mais exigente e com as trocas sociais que são mais marcantes, sobretudo quando se começa na escola e quando se vai por aí afora na vida, depois mais tarde na parte profissional, quando efetivamente nós não temos esse autoconhecimento, muitas vezes quando ele não foi trabalhado, não foi alimentado ao longo do nosso crescimento, isto não tem necessariamente que ser uma crítica pejorativa relativamente aos pais, porque eu acredito sempre que até os piores pais fazem o seu melhor, não é? Eu acho que, salvo algumas exceções, que também as há, ninguém prejudica o outro propositadamente, principalmente quando estamos a falar de pais e filhos. Claro que, obviamente que eu estou aqui a contemplar as exceções. Agora, a partir daí, quando não é alimentada essa autorrecepção, não é? Porque, imagina, vou-te dar um exemplo muito simples, que não é, obviamente, definitivo, nem podemos generalizar, mas é simplesmente exemplificativo. Quando eu digo a uma criança, não estejas assim, não estejas sempre a chorar, não estejas sempre a fazer birra, eu estou, de alguma forma, a tentar alterar o seu comportamento sem alterar aquilo que ele sente na realidade. Eu nem sequer estou a tentar entender o que é que a criança sente. É completamente diferente a perguntar o que é que te faz estar sempre assim? O que é que te faz estar a chorar? Por que é que tu estás assim? O que é que tu me queres dizer com isso? O que é que te deixa desconfortável? E então eu estou a tentar perceber o que é que faz com que a criança se manifeste daquela maneira. Quando eu estou a dizer, não estejas assim, não faças isso, ok, ela pode tentar, lá está, fazê-lo para me agradar, ou porque sabe que vai ter uma penalização, ou quer que seja, mas isso não resolve absolutamente nada aquilo que ela sente. Pelo contrário, ela vai fazer com que essa pessoa cresça a achar que o sentimento que tem é errado, que ela tem alguma coisa de errado nela, que ela não pode ser ela própria, não pode manifestar aquilo que sente, nem ela própria muitas vezes sabe aquilo que está a sentir e porque que está a sentir. E, portanto, isto é só um pequeno exemplo para nós percebermos que nós, obviamente, que aquilo que nós mais gostamos é de ser gostados. Digam aquilo que disserem, nós gostamos de ser gostados, nós precisamos da validação dos outros, não podemos não precisar da validação de muitas pessoas, mas precisamos, obviamente, do amor dos outros, porque é aquilo que nos nutre emocionalmente falando, não é? Nós somos seres emocionais, somos seres vivos, somos humanos, e nós precisamos disso, e, portanto, sendo assim, eu preciso de ter alguém perto de mim que me diga que mesmo que eu pense de uma maneira que não é aquela que a outra pessoa pensa, não faz mal. Ela tem que me explicar o que é que eu posso fazer de maneira diferente, mas que não há problema nenhum em eu me sentir assim. Quando eu tento desviar a outra pessoa, seja numa criança, como eu dei o exemplo, e depois mais tarde sendo um adulto, eu não estou a resolver problema nenhum, eu não estou a resolver a relação que eu tenho com aquela pessoa, seja ela qual for, seja uma relação profissional, seja uma relação amorosa, seja uma relação de amizade, eu não estou a resolver e a ajudar a outra pessoa. Eu estou simplesmente, no fundo, a dizer-lhe que se ela tiver aquele comportamento, eu não vou ter uma relação com ela. E, portanto, ela tem que mudar aquele comportamento. Ela nem sequer sabe porquê, mas ela vai me demonstrar uma coisa que ela não está a sentir. É aquilo que vai acontecer. Ela vai passar a desempenhar o tal papel, tu estavas a falar, só para me ter perto dela e não porque ela efetivamente está a dizer aquilo que ela sente. Soeira. Eu fiquei pensando em algumas coisas que você foi falando, Silvia. Por exemplo, essa questão da crise que se chega me lembrou muito aquela música Logic Song do Supertramp, que ele vai falando de como a vida dele era maravilhosa quando ele era criança, com os cantos dos pássaros, e aí ele foi crescendo, aí foram ensinando para ele que ele tinha que ser intelectual, e ele tem lá intellectual, cynical, né, assim, é muito... Quem ainda não prestou atenção nessa música do Supertramp, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. E também, Silvia, nós estamos com uma situação aqui no Brasil que causou uma comoção nacional, de jovens de 16 anos que mataram com requinte de crueldade um cão que era um patrimônio lá de uma praia
do litoral lá de Santa Catarina, né? Isso tem gerado várias discussões aqui. E isso me fez pensar, Silvia, também nisso que você trouxe, de que tem pais que de repente falam assim, nossa, eu nunca imaginei que o meu filho seria capaz de algo assim, mas talvez porque a vida inteira tenha criado essas imposições de se usar máscaras, né? E a máscara realmente é uma coisa muito cruel, principalmente com essas situações que nós estamos vivendo da vida aparente na rede social, né? Todo mundo, família margarina na rede social e na vida prática, a coisa é bem diferente. Silvia, eu queria então partir para a segunda pergunta. O que aconteceria se a sua dor desaparecesse? Por que essa é uma questão tão importante para nós olharmos, né? Eu faria até uma analogia com uma pergunta que não trata especificamente da dor, né? Mas uma vez eu ouvi um comentário e achei interessante, que a pessoa fala assim, se você quer entender como é que está a sua vida, pense assim, se você ganhasse, como é que chama em Portugal, euro milhões? Eu não lembro como é que chama. Se você ganhasse euro milhões, o que você mudaria na sua vida? Eu acho que, não sei se a minha percepção está correta, mas eu acho que essa questão de olhar para a dor, ou o que aconteceria se sua dor desaparecesse, tem um pouco de semelhança com essa questão do se você ganhar euro milhões, o que você mudaria, né? Eu acho essa pergunta magnífica, porque efetivamente há um aspecto que é mesmo importante abordar, que é a nossa percepção da dor vai alterando à medida que nós vamos também evoluindo na vida, e não é à toa que às vezes nós dizemos que éramos felizes e não sabíamos, não é? Porque a nossa perspectiva, a importância que nós damos àquilo que está a acontecer connosco, vai efetivamente alterando. E lá está, o facto de nós não nos conhecermos e não percebermos muito bem qual é a importância e o que significam os nossos sentimentos, por vezes seria o suficiente para mudarmos a nossa visão completa da vida. E isso é um dos aspectos, não direi o mais importante, mas é um dos aspectos da psicoterapia, é as pessoas sentirem-se validadas, perceberem que aquilo que estão a sentir não é estranho, não é louco. Há pouco tu falaste nas loucuras, não é em ser maluco ou em ser louco, que é efetivamente continua a ser algo completamente prejudicial, porque nós associarmos, tratarmos da nossa saúde mental a sermos loucos é aquilo que infelizmente continua a inibir as pessoas de estarem saudáveis, e é uma pena, porque isso tem uma carga social efetivamente grande e impeditiva do bem-estar de todos. Se nós, quando nós ouvimos que afinal não somos só nós que sentimos aquilo, que não somos só nós que nos preocupamos, não somos só nós que ficamos ansiosos com determinada situação, não somos só nós que mudamos alguns hábitos devido a determinadas situações, nós identificamos, nós percebemos que afinal somos só humanos e muitas vezes a nossa dor também diminui. Quando nós sabemos que aquilo, por exemplo, num luto e nos lutos nós já falámos e voltámos a falar que um luto tem sempre a ver com uma perda, não necessariamente com uma morte, mas sim com uma perda grande de um aspecto qualquer da nossa vida, e quando as pessoas percebem que, seja por um animal, seja por uma mudança de casa, seja por uma alteração de trabalho, seja porque temos que nos despedir. Olha, ainda ontem, que depois passou para hoje, mas ainda ontem tive uma situação de uma paciente minha que recebeu uma proposta de trabalho e estava a sofrer horrores porque tinha que dizer aos colegas que se ia embora, porque considerava-os como uma família, porque foi extremamente bem acolhida e estava num sofrimento atroz. Para tu veres que a mesma coisa para pessoas diferentes tem efetivamente uma importância diferente. Esta paciente é uma miúda muito jovem e eu acredito que daqui a 10 anos
a abordagem dela seria completamente diferente e daqui a 20 seria completamente diferente, não é? Porque isto tem a ver, lá está, com a maneira como nós olhamos aquilo que nos está a acontecer no momento em que está a acontecer. Quando se está numa sessão e quando a preocupação do outro e a dor do outro é acolhida, é recebida e é devolvida com a naturalidade própria daquilo que está a acontecer e do ajuste, não é? Porque, no fundo, uma vez mais, este exemplo tem a ver com um luto, não é? Com algo que se percebe que se vai perder iminentemente, se tomar aquela decisão, é efetivamente normal que a pessoa se sinta de determinada forma. Imagina, só para tu teres uma noção, a devolução desta normalidade, não é? E da pessoa perceber que afinal está mais ajustada do que aquilo que pensava, muitas vezes é o suficiente para diminuir a dor. Agora, o que a pessoa poderia fazer sem sentir dor, sabes que isto, às vezes, nós suportamos também nos nossos desequilíbrios e, por vezes, por isso é que há muitas pessoas que não saem de situações tóxicas porque idealizam muito a vida da não dor, mas, no fundo, não têm coragem para viver. Isto parece um pouco estranho, eu sei que tu me percebes, mas há quem não saiba viver sem dor, há quem não saiba sequer receber amor. Hoje tive outra situação também, que falei com alguém que me disse isto está a ser muito difícil para mim porque eu não sei ser cuidada, eu não sei ser amada, eu não estou acostumada a que façam as coisas por mim, a que me tratem, a que me cuidem, a que me deem comida. E essa é a parte mais difícil deste tratamento, para tu teres uma noção, não é? Por mais que nós idealizemos, e não é à toa, e já só mesmo para terminar a resposta a esta pergunta, não é à toa, e que grande parte das pessoas que efetivamente ganham o Euromilhões ou outro prémio qualquer, muitas vezes terminam de uma forma menos positiva a nível mental, precisamente porque até para ser feliz é preciso saber viver com isso. Soeira. É bem curioso isso que você colocou, das pessoas que aprendem a conviver com essas dores e elas entendem isso como sendo quem elas são, né? Aquela coisa, eu nasci assim, assim vou ficar, né? E então, eu sou sempre sozinho, ninguém me compreende, enfim. E aí eu fico pensando, Silvia, quando você joga a luz em cima desse tipo de fala, né? Como é que fica a reação dessas pessoas? Mas aí eu acho que isso tem um link um pouco com a terceira pergunta, né? Por que você continua sendo como é agora? E eu me recordo de uma situação, conversando com uma amiga nossa que faleceu, a Adriana Simões, e eu estava conversando com ela sobre uma situação que estava me deixando muito chateada, e ela, muito direta, como sempre, ela virou para mim e falou assim, você não é uma árvore, mude-se. Então, você não é uma árvore, mude. E eu falei, nossa, que cacetada. Eu falei, mas ela tem razão, se isso está me incomodando tanto, por que eu ainda estou permanecendo nesse lugar? Quais são as minhas motivações? A Silvia ainda é gentil, ela vai fazendo perguntas, assim, ela faz a pergunta e sai correndo e me deixa depois o dia inteiro encafifada com a pergunta que ela fez. Mas a Adriana, ela era muito direta, assim, na fala dela, né? Ela já chegava com os dois pés e, enfim... então, eu acho que isso tem muito a ver com a segunda questão, né? Por que você ainda continua sendo como é agora? Por que as pessoas ainda permanecem, Silvia? Porque não se conhecem de outra forma, não é? Porque o desconhecido, por vezes, é mais assustador do que o negativo. E isso também, por exemplo, está na base da ansiedade, porque, por vezes, aquilo que nos assusta mais é o e se. E eu costumo dizer, ok, e se correr mal? O que é que pode acontecer? Não é? Qual é que é a pior das hipóteses? E por vezes a pior das hipóteses não é tão má como a ansiedade do e se. E é isso mesmo que faz com que muitas pessoas, por receio do desconhecido, de não saberem como é que vão reagir elas próprias na situação, não saberem também como é que as outras pessoas vão reagir
à sua mudança, acabam por se deixar estar numa situação que, por mais desconfortável que seja, é uma situação conhecida. É como se já soubessem as voltinhas todas, não é? Imagina um caminho que tem muitas curvas, tem muitos buracos, é muito longo, e que te dizem assim, mas está ali a autoestrada, sim, mas este eu já conheço, já sei como é que é, não é? Eu já conheço as voltinhas todas, e portanto eu não quero arriscar ir por ali, porque eu não sei se sei ir por aquele caminho, e acabam por ficar onde estão, não é? É mesmo uma questão de também ter receio da rejeição. Como é que os outros me vão perceber? Como é que os outros vão olhar para mim se eu afinal não for esta pessoa, não for esta vítima? Porque muitas vezes também acontece, não é? Porque há um certo conforto na vitimização. Não é uma coisa completamente má. Caso contrário, ninguém o faria, e ao contrário do ninguém, é precisamente o inverso, não é? Há muita gente que o faz, há muita gente que se vitimiza, não é? Há um palavrão que é a autocomiseração, não é? Que é o ter muita pena de si próprio e fazer com que os outros se preocupem muito consigo próprio e não resolver as suas próprias coisas, não ser dependente dos outros, não estar a solicitar o outro por tudo e por nada. Se calhar alguém de fora diria assim, poxa, mas aquela pessoa não se cansa de ser chata. Não, aquela pessoa considera que se não for dessa forma, não for dessa forma que prenda o outro nunca vai estar com ela. E, portanto, deixa-se estar naquela situação. Quando alguém saudável, obviamente, percebe que aquilo que atrai, na verdade, e na parte saudável, tu podes atrair as pessoas de muitas maneiras, não é? Até manipulando a outra pessoa, tu consegues atrair. Agora, isso não tem nada de saudável e não tem nada de honesto. Quando nós estamos a falar na parte saudável de uma relação, obviamente que aquilo que importa é que a outra pessoa queira estar contigo por aquilo que tu tens de bom e por aquilo que tu és e que a fazes sentir, e não porque ela sente que precisa de estar ao pé de ti para te ajudar, para não te sentir sozinha, para o que quer que seja, não é? E é por isso é que, imagina, se eu resolver o meu problema, eu deixo de ter com que me queixar. Se eu resolver o meu problema, eu se calhar vou equacionar que a outra pessoa já vai sentir que já não precisa de estar comigo. E essa é uma das razões, não é? Que faz com que as pessoas, por vezes, tenham dificuldade em dar aquele passo em frente. Há uma frase que, por vezes, define muito bem algumas pessoas, que é, para cada solução a pessoa arranja um problema. Às vezes tu estás a dizer assim, então mas faz assim, a pessoa assim, não, mas isso não. Então pronto, então tenta assim, não, isso nem pensar. E tu vais dando soluções e a pessoa vai te arranjando mais problemas que tu percebes que às tantas não tem nada a ver com a tua capacidade de resposta ou de entrega de ferramentas, mas tem a ver com uma dificuldade que a pessoa tem, porque ela, no fundo, ela não quer resolver o problema, ela só se quer queixar da vida que tem. E, portanto, como isso tem alguma coisa de confortável, que tem a ver com uma toxicidade, eu dou muitas vezes este exemplo, Soeira, nós precisamos de gimnasticar, precisamos de algum exercício no nosso cérebro para que depois nós o consigamos utilizar sem que seja de uma forma rígida, sem que seja só aquele percurso e eu não saia daquele percurso, nem que me digam que existe um mundo para além daquele percurso. Se eu não gimnasticar aquilo, quer em criança, quer depois ao longo da minha vida, quer melhor ainda como psicoterapia, vai ser muito difícil, porque imagina que tu de repente te dizem, sim, mas isso resolve-se com 50 flexões. E tu pensas, nem pensar, porque eu não faço exercício físico, eu não vou conseguir fazer 50 flexões. E quando te dizem alguma coisa a nível comportamental, então, mas podes fazer isso, que é o equivalente às 50 flexões, tu depreendes, tu tens a noção que aquilo te vai provocar dor, te vai provocar imensa dor e, portanto, a primeira coisa que tu vais fazer é rejeitar essa solução. E é por isso que as pessoas também se retraem de Soeira. Bom, eu acho que você já meio que antecipou a quarta pergunta, mas assim, eu queria, essa é uma questão minha, tá, Silvia? É uma coisa que eu observo nesses nossos processos de mudança, né?
Vamos pensar o seguinte, quando eu me dou conta, por exemplo, que eu estou num relacionamento abusivo, seja da natureza que for, daquele amigo que só te liga quando precisa de alguma coisa, de alguém que está te manipulando porque quer que você faça algo para ela, enfim, né? Não estou falando de coisas, desses relacionamentos mais pesados, não, né? Ou narcisistas ou psicopatas, enfim. Estou colocando até coisas abusivas do dia a dia mesmo, que a pessoa fala, você é boazinha, então você vai fazer. Vou imaginar, Silvia, que assim, isso é uma coisa que eu tenho observado, né? Que nós, enquanto seres humanos, nós caímos nos extremos, porque você falou uma coisa que me fez pensar sobre isso. Quando você tem um insight, digamos assim, e você aprende a usar aquilo com a moderação necessária para promover a mudança, né? Você teve uma fala aqui assim, a partir do momento que a pessoa tem um insight, ela vai promover uma mudança, mas uma mudança que o ideal é que ela faça isso de forma ponderada. Mas o que eu tenho observado de uma forma geral é que não há essa ponderação, né? Eu acho que num primeiro momento a gente sai do eu era boazinha e fazia tudo, e agora eu sou rude e não faço nada, sabe? Eu acho que até a gente chegar, eu não sei se faz sentido essa minha percepção, que eu acho que até a gente chegar nesse meio termo e ir equilibrando, sabe? Não, mas não tanto assim, não tanto assim. Eu lembrei dessa situação com a tua fala de falar, olha, no momento que você tem um insight, você tem que começar a provocar essa mudança dentro de um contexto que seja razoável. Mas eu não consigo enxergar essa razoabilidade. Eu acho que a gente vai de um extremo ao outro até você conseguir chegar no equilíbrio. E aí você meio que já respondeu a quarta pergunta, mas eu vou colocar. Que medo você se recusa a olhar? Né? Enquanto você evita olhar para esse medo, quem que está escolhendo o seu caminho? Como é que você está seguindo? Quais são as coisas que estão te dando direção? Né? Então, essa é a quarta pergunta. Você já antecipou algumas coisas na anterior, mas eu acho que é uma coisa que dá para explorar mais, porque entra no campo, inclusive, de assim, quem que está decidindo por você, né? Bom, então aqui tu colocaste duas questões. Eu vou responder à primeira. É muito habitual e não é mau de todo quando tu passas de um extremo para o outro. Porquê? Porque quando tu ficas ainda muito perto do objeto tóxico, da pessoa tóxica, da circunstância ou da situação tóxica, tu ainda não tens inicialmente defesas suficientes para conseguires rejeitar, para conseguires não te deixar novamente manipular. E, portanto, aquilo que tu fazes quando tu decides, quando tens uma decisão drástica, significa que tu mataste aquela situação em ti, não queres aquilo para ti, percebes que aquilo vai deixar de existir. E essa decisão drástica, esse afastamento drástico, é a tua necessidade de luto. Por isso é que é muito difícil, por exemplo, numa relação amorosa, as pessoas separarem-se, ficarem as melhores amigas e depois irem se afastando. Não, tu precisas efetivamente de te afastar daquela pessoa, porque aquela pessoa não é só a pessoa em si, é aquilo que ela representa. Imagina, seja um amigo, seja uma relação amorosa, seja até uma relação profissional, imagina, aquilo representa as tuas rotinas, representa os teus hábitos, representa o que tu costumas responder, o que tu costumas fazer, a maneira como tu costumas rir e como tu costumas agir, e aquilo, obviamente, que vai-te fazer desencadear, são os gatilhos, não têm que ser necessariamente negativos, mas são gatilhos, são situações que te provocam uma reação que tu já não queres ter, uma situação que tu já não queres estar. E, portanto, a melhor forma que tu tens de fazer, até tu te habituares a ser outra pessoa ou de outra maneira, é efetivamente te afastares de tudo aquilo que te lembra daquela situação, de tudo aquilo que te estimula a ser a mesma pessoa que tu eras enquanto estavas naquela situação. Só quando tu realmente, é quase como se fosse uma limpeza, entendes? Só quando tu te limpas efetivamente é que tu podes eventualmente guardar a parte boa e voltar-te a aproximar só com aquilo que tu permites e só com aquilo que tu percebes que não te faz mal.
mas é mesmo positivo, ao contrário, lá está, daquilo que se possa parecer, é positivo que tu faças esse retiro, não é? Que tu faças esse afastamento, porque é mesmo difícil que as coisas que haja, nós não somos máquinas, não é? Nós temos processos psicológicos e emocionais e nós não conseguimos ir saindo de fininho. Só o conseguimos fazer, e isso é mesmo aparentemente, quando ainda estás na situação, ainda estás na relação, ainda estás naquele trabalho, mas já estás a fazer o teu processo de luta. Às vezes já o estás a fazer, ainda não saíste, não é? Ainda não saíste de casa, ainda não mudaste de emprego, mas tu já decidiste dentro de ti que aquilo vai deixar de acontecer e, portanto, aí começas a fazer o teu processo de luto. E quando começas a fazer o teu processo de luto, e quando ele se dá efetivamente, ou seja, socialmente, aí tu já estás mais seguro e já estás mais estável. Mas quando isso acontece é porque tu já o fizeste anteriormente, não é porque estás a fazer naquele momento, a menos que aquilo não tenha grande importância para ti. Depois a outra pergunta, que medo recusas olhar? Eu acho que, imagina, e isto tem a ver também com a questão anterior, quando nós permitimos que determinadas pessoas entrem na nossa vida, eu vou-me tentar lembrar de uma frase que eu coloquei até recentemente, que é qualquer coisa do estilo: tu não atrais pessoas negativas, tu permites que elas fiquem na tua vida, não é? Porque atrair, todos nós atraímos, nós não atraímos propriamente, nós andamos por aí e cruzamos com pessoas boas e com pessoas más. A grande questão é que quando tu és carente, quando tu és instável, quando tu és insegura, quando tu tens baixa autoestima, o que é que acontece? Aquelas pessoas cruzam-se contigo, mas infelizmente elas não se cruzam só contigo, tu não tens capacidade de as afastar, às vezes nem tens capacidade de perceber que elas não são boas para ti e tu permites que elas fiquem. E, portanto, imagina, se tu tens essa tendência, não é? Ou se é quase como se, eu costumo dar este exemplo e vou ser muito visual, imagina, quando nós temos uma boa autoestima, é como se a nossa parede estivesse blindada, não é? Como se a nossa proteção estivesse blindada, e quando isso não acontece, e quando tu estás frágil ou quando tens baixa autoestima, a tua parede está assim, e portanto deixa entrar muitas coisas, e muitas coisas que te prejudicam, e portanto no fundo foste tu que deixaste que aquela situação se instalasse, não é? E é por isso que às vezes é difícil tu também largares essa situação, porque as pessoas não têm só coisas más, a maior parte delas, se tu as deixaste entrar na tua vida por alguma coisa foi, e tu, às vezes aquilo que é mais difícil é que tu não é largares as partes más, claro, disso ninguém tem dificuldade, é largares aquela única coisinha boa que tu te lembras que aquela pessoa te proporcionou e que está sempre a vir a ideia, mas aquela pessoa até me fez isto, aquela pessoa até era assim, e tu vais sempre lembrar-te daquela e parece que aquela coisinha boa é mais importante que todas as outras coisas más, não é? Queres ir ali, se calhar, buscar ali um fundo de coisas boas que não existem. E é esse tal o medo, não é? De perder aquilo que já se sentiu com aquela pessoa, seja alegria, porque nós estamos a falar de todo o tipo de relações, não é? Tu tens, por um lado, medo de perder aquilo que tu um dia já sentiste e a razão pela qual tu permitiste que a pessoa se aproximasse, e por outro, lá está, perceberes como é que tu vais ser e como é que tu vais lidar com os momentos de dor quando sentires falta daquela situação ou daquela pessoa. É esse principalmente o teu medo, não é? De te perceberes de uma pessoa até diferente daquela que tu foste até então. E isso faz com que muitas vezes nós recusemos olhar à volta, às vezes até ouvir, não só olhar, mas ouvir aquilo que nos dizem, às vezes, tantas vezes que nas relações tóxicas, nas relações de dependência, já nos alertaram, se calhar essa companhia não é boa para ti, se calhar essa amizade não é boa para ti, se calhar esse namorado não é bom para ti, e nós recusamos a olhar, não é? Porque também, por outro lado, nós tomarmos uma decisão dessas implica muita energia. Se tu, imagina, uma pessoa que já é carente, que já tem pouca autoestima, é como se a sua bateria estivesse quase gasta, não é? Quando tu tens uma pessoa tóxica perto de ti, ela não te preenche a bateria, muito pelo contrário, ela suga-te
a energia que tu tens e tu cada vez ficas com menos energia. Mesmo que tu tenhas a capacidade de insight, de perceber que aquilo não é bom para ti, sendo que tu precisas de muita energia para sair daquela situação, como é que tu vais fazer? É muito complicado, não é fácil, não é? Por isso é que nós precisamos de nos agarrar a todas as ajudas, a todas as solicitações que os outros nos façam, não é? Quando te estendem a mão, agarra essa mão, vai com essa mão, sai daquela situação, vai perceber o que é que se passa contigo, não é? Porque se cada vez ficas com menos energia, o mais provável é que cada dia que passa teres mais dificuldade em sair daquela situação, certo? Silvia, mais assim, uma coisa que eu queria lembrar também é que, às vezes, quando nós trazemos sempre essa questão das relações tóxicas, porque, no fundo, a gente pode definir isso como relações desiguais, né? Você não tem uma reciprocidade no dar e receber. E às vezes, só que assim, Silvia, nós voltando lá as primeiras questões lá de qual é o papel que você representa. Eu penso assim, né? Pessoas que estão bem resolvidas, e você disse isso, elas são uma peça inteira, então elas são a mesma pessoa em qualquer lugar, elas são convictas das suas ideias, das suas percepções, enfim, ok. Mas as pessoas manipuladoras, elas fazem muitos papéis. Então, assim, muita gente se deixa enganar sabe, assim, eu tenho avaliado algumas questões, né, eu avalio pessoas ao redor, enfim, e, por exemplo, eu tenho me dado conta que em algumas situações você ama o papel que aquela pessoa representa. Sabe aquele amigo super, não, cheguei, gente, vamos lá, só alegria, vamos tomar uma cervejinha. Então, assim, a manipulação, nesse sentido, ela é muito sedutora e ela é imperceptível. Você pode demorar muitos anos para perceber que aquele seu amigo alegrão, do copo e tal, enfim, é aquele que te chama quando ele não tem nenhum outro amigo para sair, é aquele que vem atrás de você quando tem. Mas é muito sutil esse processo, porque o personagem é muito bem feito. Daquela senhorinha meiga que todo mundo fala assim, ai, nossa, ela é tão fofinha, ela é tão maravilhosa, e aí você vai olhar a convivência com os filhos, a gente, assim, conhece, né, sabe, estou citando esse exemplo, mas enfim, todo mundo fala assim, ah, é impossível não amar essa pessoa, ela é tão docinha, ela é tão, ai, que carinho e tal, e todo mundo se deixa seduzir pela carinha fofa, sem perceber que dentro dessa fofura há uma manipulação tremenda. E uma manipulação até, assim, pensando na história dos papéis, assim, bem sutil. É tipo assim, ai, tadinha da Silvia, né? A Silvia trabalha tanto, Soira. Aí eu acho que é por isso que talvez ela não tenha interesse em manter o desconversas com você. Então, é assim, é sutil, né? Ela está valorizando você, mas ela, de certa forma, ela tem interesse que eu passe para o lado dela, então ela cria uma divisão entre nós de forma muito sutil, porque ela vai lançar uma dúvida ali e eu vou ficar, mas será que quando a Silvia fala hoje eu não consigo porque eu estou trabalhando até tarde, ela realmente está trabalhando até tarde ou ela está procurando outra pessoa para fazer, sabe assim? Eu estou colocando isso porque quando a gente pensa nos papéis, todo mundo acha que um psicopata, um narcisista, são pessoas Down, e não, são as pessoas mais extraordinárias que você vai encontrar na vida, e talvez com seguidores, enfim, né? E aí eu já queria partir para a última pergunta, Silvia, que tem um pouco a ver com isso, e você trouxe essa fala também agora no último momento, você sempre vai antecipando alguma coisa, né? Que o Carl Jung fala da questão das sombras, né? E aí isso entra muito nessa última pergunta. Quem você é quando ninguém está olhando? Por que essa pergunta seria importante? E assim, pensando de uma forma como uma pessoa leiga, eu
eu vejo que de todas as perguntas, eu acho que essa, ela é uma facada, assim, né? Porque não só pela questão de revelar suas sombras, mas quando você revela, ok, vai, quando você revela suas sombras, né? Quando você revela alguns lados seus, eu acho que aí você entra efetivamente nessa fase do autoconhecimento, né? Quando você tira todas essas máscaras. Então, eu como leiga, olhando essa pergunta do lado de fora, eu penso assim, se você não tivesse olhares, julgamentos, todas essas coisas, quem você seria? E talvez você ficaria assustado, né? Porque tem até aquele ditado que fala que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, né? Por isso que eu também penso que quando você vê determinadas atitudes que a pessoa faria dentro desses contextos de manipulação, você percebe o quanto isso tem uma falha de caráter muito forte. E eu lembro que eu tive um grande aprendizado com meu amigo, Sérgio Schwindt, e ele fez uma análise assim de uma situação de uma pessoa, pouquíssimas palavras. Ele falou assim: Soira, eu acho que nós temos que avaliar o seguinte: a falha de personalidade você consegue trabalhar, a de caráter não. Então, eu deixo essa última pergunta com você. Quem você é quando ninguém está olhando? Bom, eu vou responder isso por fim, mas vou começar por falar daquelas subtilezas que efetivamente tu tocaste e que são muito importantes e que é mesmo muito importante que as pessoas nos ouçam, porque as pessoas más, os psicopatas, os pedófilos, são efetivamente pessoas extremamente sedutoras. Quando alguém faz um reparo e diz assim, não tinha mesmo nada a cara de, não me parecia nada, não é? Quem olhar para ele, ninguém diria, porque efetivamente há uma ideia completamente errada de que determinadas pessoas têm cara daquilo que elas são na realidade. E isso não é de todo verdade, não é cientificamente comprovado, muito pelo contrário. Se nós soubermos, quando estudamos psicologia, percebemos que há necessidade de seduzir, de atrair, de manipular, de convencer o outro de alguma coisa que na realidade a pessoa não é preciso que ela recorra realmente a esses artefactos para o conseguir. E, portanto, quem achar que é alguém carrancudo que vai conseguir determinadas coisas, não, porque alguém carrancudo normalmente só quer isolamento, só quer que os outros se afastem, é uma forma de deixar os outros longe de si próprio e não uma forma de os atrair para perto de si. Esta é a primeira questão. Depois, falaste também daquela dúvida que muitas vezes é implantada e que faz com que as pessoas se separem, ou que pelo menos tenham dúvidas. Há uma expressão, pelo menos em Portugal, que faz todo o sentido, que é o dividir para reinar, não é? Tu instalas a dúvida, aquela pessoa fica contra a outra ou fica magoada com a outra e, portanto, mesmo que essa pessoa a quem tu implantaste a dúvida não fique tua amiga, mas pelo menos também já não fica amiga da outra. E, portanto, se for alguém extremamente inseguro, eu fico toda contente porque aquela pessoa pode não ser minha amiga, mas também não é amiga da outra. E eu consegui estragar alguma coisa que eu, como não consigo ter, que é aquilo que as pessoas são extremamente inseguras, por vezes fazem, que é, eu como não consigo lá chegar, então eu vou diminuir o outro, não é? Então eu vou estragar alguma coisa que o outro tem de bom. Pronto, efetivamente é assim. Agora, e só para terminar, relativamente à questão, ou às questões anteriores, tanto a pessoa manipulada como a que manipula são as duas inseguras, não é? Porque aquela que se deixa manipular é alguém que efetivamente tem ali buracos, não é, na sua parte emocional e por isso é que permite que alguém vá preencher essas lacunas, mas a outra também é extremamente insegura, porque se tivesse suficiente confiança em si própria, não precisava de representar um papel para conseguir que o outro estivesse perto de si, não é?
ele precisa de manipular, ele precisa de artimanhas para fazer com que o outro se aproxime de si. Simplesmente a forma como lidam com essa insegurança, com essa instabilidade, é que é completamente antagónica, não é? É completamente diferente. E uma, obviamente, que é muito mais prejudicial para o outro do que a primeira, não é? O manipulador é muito mais prejudicial para o outro do que o manipulado. O manipulado, em princípio, só se prejudica a ele próprio, não é? E, portanto, em termos de toxicidade social, é uma toxicidade que é mais individual, é para si próprio e não para o outro. Pronto, esta é uma questão que eu gostava de deixar, porque numa relação tóxica, efetivamente, as duas pessoas estão doentes. Tanto a que manipula como aquela que se deixa manipular. Não é só aquela que se deixa manipular, mas também não é só aquela que manipula. São as duas efetivamente doentes. Depois, pelo menos em português, mas se calhar em inglês nem é assim que se diz, é yang. Nós dizemos yang, nem é Jung, nem é yang que se diz. Pronto. Só aqui este apontamento. Depois, quem é que tu és quando ninguém está a olhar? Eu acho que isto é a pergunta para a vida toda, não é? Eu acho que nós tentamos tanto ser tantas coisas ao longo da nossa vida, até chegarmos a um ponto em que percebemos que, efetivamente, nós só temos que agradar a nós próprios, ou seja, nós só temos que ficar orgulhosos de nós, independentemente de deixar os outros orgulhosos, independentemente das palmas, dos aplausos dos outros, das validações dos outros, dos likes dos outros. Estava a falar da questão das redes sociais e da necessidade de representar papéis, para ir ao encontro daquilo que nós achamos que é aquilo que os outros querem, é o que esperam de nós, e depois, quando nós chegamos a determinado ponto da nossa vida, infelizmente às vezes já um bocadinho tarde ou um bocadinho lá mais para a frente, não é? E é uma pena não nos termos apercebido mais cedo, quando nós percebemos que a única pessoa que tem que ficar bem consigo própria somos nós, porque imagina, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, não é, muitas vezes não é por aquilo que os outros pensam ou acham, é por aquilo que nós, no fundo, sentimos. Imagina, se eu contar uma mentira, a única pessoa que fica ansiosa e preocupada sou eu própria, porque eu sei que é mentira, porque o outro às vezes nem sequer sabe se é mentira ou é verdade. Sou eu que sei, são as minhas sombras, são os meus medos, não é? São os meus fantasmas. E, portanto, é isto é que muitas vezes me impede de andar para a frente, quando, na verdade, grande parte das vezes, eu direi quase todas as vezes, é preferível tu demonstrares as tuas falhas, as tuas dificuldades, aquilo em que tu não és capaz, do que esconderes, porque é esse esconder, é essa sombra, não é? É tu fazeres-te conta que és alguma coisa que tu própria sabes que não é, não é? És tu que sabes que não és assim, é isso é que faz com que tu não consigas viver de uma forma saudável. E grandes problemas psicológicos, depressões e às vezes até outras coisas mais graves, como questões psiquiátricas. As questões psiquiátricas têm sobretudo a ver com alterações na tua personalidade, tu não teres sequer capacidade de perceber que não estás bem, aquela tal necessidade de tomar medicação de forma recorrente, não é? São questões que depois já é quase como se tu já passasses uma barreira. Tem a ver muitas vezes com tu passares muito tempo a representar um papel que não é o teu, muitas vezes a conter-te, a moldar-te, a tentar-te encaixar em algo que tu consideras que é importante para ti, consideras que é aquilo que tem a ver contigo, quando depois, na verdade, aquilo que tu percebes é que não, bastavas ser tu, com as tuas características positivas e negativas. E o mais incrível, que às vezes é fantástico e outras vezes é frustrante, é perceberes que era precisamente pelas tuas características diferentes que as pessoas iam gostar de ti. É isso é que te faz diferente, é isso é que te faz melhor, é isso é que faz com que os outros aprendam mais, porque és diferente dele e, portanto, ele vai conhecer algo que nunca tinha conhecido. E quando, só mesmo para terminar, e indo ao encontro, obviamente, do nosso tema de hoje, não há necessidade, obrigatoriamente, de tu desperdiçares a tua vida toda até chegares a esse ponto em que as tuas sombras se dissipem, porque tu podes, obviamente, fazê-lo através de psicoterapia, do teu autoconhecimento, da tua autorreflexão, quando
Nós não temos que nos permitir definir ou ficar encaixados numa vida que já foi a nossa, porque nós vivemos muitas vidas ao longo da vida. Eu já tive vidas que às vezes já nem me lembro que estive. E às vezes só quando vou ao baú ou só quando se fala disso é que me lembro que já fui aquela pessoa, que já estive naquela situação, que já passei por aquela questão, não é? Nós temos várias vidas e nós não temos que continuar a viver aquela vida se aquela vida não for boa para nós. Nem sempre é fácil, às vezes nós efetivamente estamos rodeados de pessoas que não promovem a nossa saúde mental, que não nos ajudam a ser melhores pessoas e realmente, efetivamente, às vezes é mesmo difícil que nós consigamos ter essa capacidade de análise, essa capacidade de insight. Mas quando temos, por mais difícil que seja, recorram, por favor, à ajuda profissional, vão ter acompanhamento psicoterapêutico, ajudem-se a si próprios, ao autocuidado, que falámos logo de início, que estamos sempre aqui a batalhar, eu e a Soira, que nós estamos sempre, e é por isso que nós damos do nosso tempo, é por isso é que nós fazemos este esforço para que consigamos proporcionar alguma coisa às pessoas, não é? Que muitas vezes estas dúvidas, como eu coloquei ali no resumo, a psicoterapia serve para quê? Serve para isto tudo que nós falamos, serve para quem? Serve para todas as pessoas. Às vezes as pessoas têm dúvidas e pensam, se calhar vou gastar dinheiro, se calhar vou marcar uma consulta e aquilo não tem nada a ver comigo, aquilo não é para mim. Não, é mesmo para vocês, é isto mesmo que nós estamos aqui a fazer, porque nós não precisamos de ter um problema psicológico, não precisamos de estar doentes para recorrer à ajuda psicoterapêutica, muito pelo contrário, porque se o fizerem quando estão com algum problema, aquilo que nós vamos fazer, obviamente, é o processo curativo, mas se o fizerem antes mesmo que isso aconteça, quando já se começam a sentir desconfortáveis, ou até mesmo antes de começarem-se a sentir desconfortáveis, aquilo que nós vamos fazer em psicoterapia é fazer desenvolvimento pessoal, vamos fazer autorreflexão, autoconhecimento, criar competências, arranjar ferramentas para gerir as emoções, para lidar com as situações. Por isso, a psicoterapia é talvez das melhores coisas que nós podemos ter e é obviamente muita pena que nem todas as pessoas possam ter acesso, mas procurem, perguntem, recorram, porque arranja-se sempre uma forma de lá chegar. Soira, vamos já despedir, não é? Já passámos largamente o tempo, portanto, deixo-te um beijinho muito grande e obrigada por te disponibilizares sempre por fazer isto comigo, que eu acho que é importante e eu sei que tu também achas. Um beijinho muito grande. Olha, Silvia, quando a gente pensa, você falando uma série de coisas assim, quando nós falamos de pessoas que usam personagem, pode ser muito engraçado isso, mas enfim, eu lembrei do Severus Snape, do Harry Potter, né, que parecia ser o maior vilão da história, e no fundo ele era o grande herói e ele não passava de um romântico, né, porque ele protegeu o Harry Potter durante toda a vida dele por amor à mãe do Harry Potter, né, então por mais que ele parecesse ser sombrio, um vilão e tal, enfim, ele era justamente o contrário. Mas isso, eu acho que de toda a nossa fala, e você sabe que eu sou muito cinéfila, livros e musical, enfim, me lembrou muito aquela música, me parece que o papel do psicólogo tem muito a ver, inclusive, com aquela música do Silent Lucidity, do Queen's Reich. Quem não conhece, é uma música fantástica de ouvir, todo mundo deve conhecer, se não associar a música, mas procurem lá. E tem assim, um trecho que ele fala, né? Se você permitir, eu vou conseguir tirar você desse caos que está na sua mente. E enfim, me lembra bastante esse processo terapêutico, né? E aí, uns dias atrás, eu assisti, gosto muito do Alfred Hitchcock, então, óbvio que eu assisti Psicose, mas eu nem sabia que tinha uma saga Psicose. E eu fui direto no Psicose 4, que explica por que ele chegou naquela fase. Então, eu acho que quem quiser entender o quão profundo pode ser o processo de psicologia, eu sugiro que assista o Psicose 4. Isso, obviamente, é uma ficção, mas quem quiser um fato real, tem duas histórias que falam sobre, eu acho que essa palavra certa, transtorno de personalidade dissociativa, né, que é quando você tem múltiplas personalidades, que é As Três Faces de Eva, é uma história verídica,
e Símbio, a Símbio foi o primeiro caso americano, que acho que ela tinha 21 personalidades, enfim. Eu li o livro anos atrás, foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida, e olha que eu sou meio rato, eu li um livro em 2 dias, eu não consegui ler esse livro em menos de uma semana, porque é muito pesado. Mas eu acho que é bacana a gente deixar uma sugestão de leituras, de filmes, enfim, até de música, né? Porque, afinal, as artes acabam trazendo muitas das nossas realidades. Então, Silvia, muito obrigada por ter topado falar sobre esse tema, trazer essas 5 perguntas, e nós nos vemos no próximo Desconversa. Lembrando, Janeiro Branco, momento de cuidar da saúde mental. Beijo para todos.